O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 427. Não entendo porque você esperou por alguém que disse que salvaria sua família. A pergunta de Seong Ji-han. Ashoka ergueu um dedo. Se você fosse alguém que defendesse totalmente uma grande causa para a humanidade, você acabaria se tornando o administrador vermelho. Mesmo se você fosse alguém que só se importasse consigo mesmo, você teria se tornado o administrador vermelho. Tornando-se o administrador vermelho, quer você pense na humanidade ou não. Seong Ji-han sentiu que entendia o que isso significava. O próprio propósito do renascimento da humanidade era que o administrador vermelho se tornasse o administrador ativo. A unificação com o administrador poderia ser chamada de desejo secreto da raça. E se você se preocupa apenas com você mesmo, aceitaria se tornar o administrador e colocaria fogo na árvore do mundo. Então, vendo ele tentando cuidar da família, foi por isso que ele disse que estava esperando por alguém assim? Bom, de qualquer forma, não é isso que importa. Então, agora que a pessoa que você estava esperando está aqui, qual é o plano para o futuro? O plano, você diz. Sim, primeiro, quão forte é o Deus Marcial? Agora que Ashoka também estava cooperando, Sang Ji-han decidiu primeiro coletar informações. Deus Marcial, o talento dele é inferior ao seu. Esse é um talento vago. Abaixo de mim, então. Sim, ele não merece o título de Deus Marcial. No entanto, isso não significa que você deva subestimá-lo. Swish. Na frente dos olhos de Seong Ji-han, um orbe apareceu. Uma massa desolada de rocha com uma superfície rochosa e acidentada. Isso é. É Tu Seong, a estrela de Deus Marcial, muito menor que a lua. Zing. Assim que Ashoka terminou de falar, pequenas luzes começaram a piscar ao redor da rocha. Centrado em torno de Tu Seong, aquele objeto gravado como uma estrela era. Olhando mais de perto, a relíquia da constelação que Seong Ji-han tinha visto quando foi para Tu Seong antes. É a relíquia da constelação. Esse. Isso mesmo. Você já esteve em Tu Seong antes? Eu tenho. Era sobre Marte ao Sol, quando você estava dormindo. Seong Ji-han então contou-lhe brevemente o que aconteceu então. Dongbeng Sak disse que daria a relíquia da constelação se desistisse da alma marcial. Mas recusei a oferta e escolhi o poder da estrela. Se você tivesse escolhido a relíquia da constelação, você estaria eternamente ligado ao Deus Marcial. Zing. À medida que a relíquia da constelação aumentava, Ashoka bateu nela. Eu te disse antes, dentro disso, o poder pré-retorno de Deus Marcial está armazenado. Sim, eu ouvi isso de você. Deus Marcial pode concentrar todo esse poder inteiramente em si mesmo. Então, o poder que ele pode usar num instante rivaliza com o de um administrador. Comparável a um administrador, é o poder que ele acumulou pouco a pouco através de retornos intermináveis. Está nesse nível. A tela mudou. A relíquia da constelação ampliada encolheu novamente e desta vez Tu Seong foi ampliado. Também dentro desta massa rochosa, uma enorme energia está escondida. Na própria Tu Seong? Sim, parece que ele armazenou o poder não apenas na relíquia da constelação, mas também nesta estrela. Balançar. Tu Seong girou 180 graus, revelando uma enorme torre dourada. Minha previsão é que Gilgamesh e Pitya estão relacionados a isso. Aqueles dois? Sim, como sempre fui selado durante a regressão infinita, não posso dizer com certeza, mas o arranjo de Deus Marcial provavelmente está escondido naquela torre dourada. Aquele bastardo do Gilgamesh se acostuma até o fim. É o karma de querer a imortalidade. Ashoka falou friamente e resumiu. No final, as fontes do poder de Deus Marcial são a relíquia da constelação e a torre dourada. 1. A relíquia da constelação será administrada por Dongbeng Sak e eu destruirei a torre dourada. O H, é mesmo? As duas fontes do poder de Deus Marcial? Se Dongbeng Sak e Ashoka cuidarem cada um de uma. Então não tenho nada para fazer, certo? Não, no momento em que nos rebelarmos, morreremos imediatamente pela roda dourada. É impossível eliminar todas as fontes de poder. Então você está dizendo que eu deveria lidar com o que sobrou. Deus Marcial. Isso mesmo, não será uma luta fácil, mas acredito que é possível alcançar a vitória. No entanto, antes disso, é necessário um pré-requisito. Qual condição? Enquanto Seong Ji-han franzia as sobrancelhas, Ashoka apontou para o próprio peito com o dedo. O fogo que o administrador vermelho plantou na humanidade deve ser extinto. Extinguir o fogo vermelho, como faço isso? Torne-se um novo administrador, não um vermelho. Tornar-se um administrador é semelhante ao que Yggdrasil disse. Oh, você pode me dizer o que Yggdrasil disse? Seong Ji-han contou a ele o que Yggdrasil havia dito a ele. A oferta de Yggdrasil de torná-lo um administrador temporário se ele mostrasse conquistas incríveis. Você derrota as grandes constelações, ascende como administrador e remove o fator vermelho. Meus pensamentos são semelhantes. Até mesmo Yggdrasil diz a coisa certa às vezes. Vou lhe contar aqui os meios para remover o fator vermelho assim que você se tornar um administrador. Pensei que me tornar um administrador fosse o fim.
Não será fácil para um administrador temporariamente ascendido remover os restos vermelhos. E não há confiança suficiente para acreditar plenamente nas palavras de Yggdrasil, não é? Isso é verdade. Sang Jihan acenou com a cabeça. Embora Yggdrasil lhe tenha dado informações porque temia que o administrador vermelho ascendesse como ativo antes dele. Os elfos das árvores do mundo são basicamente uma raça em que não se deve confiar. Então qual é o método que você pensou? A pergunta de Seong Jihan. Ashoka deu um sorriso estranho. Vou perguntar por precaução. O que? Você está interessado nos ensinamentos do budismo? O que ele estava dizendo de repente? Não, de jeito nenhum. Isso é uma vergonha. Se você estivesse interessado, eu teria te ensinado diretamente. Já que Ashoka disse que ele era o professor de Buda Sariputta, se ele aprendesse com ele, não seria como aprender desde o início do budismo. Ainda. Não tenho interesse em religião e não tenho tempo para isso agora. Se você não quiser, é isso. Então não há escolha. Teremos que fazer isso pelo caminho mais curto. Balançar. Ashoka, como se já esperasse aquela resposta, entregou-lhe uma folha. O que é isso? É uma folha de árvore bode. Mastigar isso permitirá que você experimente brevemente a si mesmo. Isso ajudará a extinguir o fogo vermelho. Você está bastante preparado. Eu estava esperando esse dia chegar. Seong Jihan sentiu uma sensação estranha ao observar Ashoka tirar isso e aquilo para ele. Ele sempre deu apenas uma carona à humanidade, então ser cuidado assim parecia estranho. Ainda assim, graças a isso, surgiu uma solução. Se Ashoka não tivesse lhe mostrado o caminho, ele teria lutado muito. Na época em que Seong Jihan estava pensando que esse passeio grátis era legal. Rachadura. A mão gigante que cobria os dois começou lentamente a rachar. Já chegou a hora para isso? Sim, aguentou por muito tempo. Ashoka, observando a mão desmoronar, apontou para a espada de Sang Jihan. Então, por favor, me apunhale com a espada. Com isso, se eu voltar ileso, isso levantará suspeitas do deus marcial. Parecia errado tocar em alguém que não deveria ser tocado. Ok. Puck. Ainda assim, Seong Jihan esfaqueou fielmente a espada como Ashoka disse. Então. Quebrar. A mão que cobria os dois se quebrou e... O que? O que? Foi definitivamente pausado? Sim. A tela mudou de repente para uma cena de esfaqueamento haha. O que é isso haha? Será que os dois lutaram no tempo parado? Mas vendo Seong Jihan esfaqueá-lo, parece que ele venceu. O bate-papo pausado começou a se encher de mensagens. Cookie. Etapa. Agarrando o peito, Ashoka recuou. Mas havia um sorriso em seus lábios. O selo da mão está completo. O que ele estava olhando era a mão direita de Sang Jihan. Ao ouvir essas palavras, os espectadores ficaram surpresos. O que? Selo? Uau! Não vejo mais o globo ocular na mão direita dele. Então ele não pode disparar lasers agora. Não conseguir disparar lasers é o problema? É praticamente o mesmo que seu poder estar muito enfraquecido. Não sabemos como eles lutaram tanto eu. Os humanos se preocuparam com Seong Jihan. Então isso não torna o torneio sem sentido? Não, os selos foram feitos para serem desfeitos. Se você apenas pegar a mão, sempre há um jeito. Em vez disso, isso torna mais fácil derrotar Seong Jihan. Isso é verdade. Sem esse braço, até mesmo uma constelação de nível 8 poderia dominá-lo. Isso tornará a competição do torneio ainda mais intensa, certo? Os espectadores alienígenas previram as consequências que o selamento da mão causaria. Swish. E quando o corpo de Ashoka virou pó e desapareceu. Você ganhou as finais do torneio. A recompensa especial, Raise Evolution Bonus, será dada. A afinidade com o fogo aumentou em mais 1. Vitalidade aumentou em mais 3. A arena imediatamente começou a distribuir o bônus de evolução das espécies. Seong Jihan, vitorioso no torneio. Outro bônus de evolução do fogo obtido. Até mesmo magos da água podem aprender magia de fogo com maior afinidade. O adversário do torneio, Gautama Siddhartha, os registros indicam que ele era conhecido como um príncipe indiano. Quando ocorre a evolução para espécies intermediárias, especialistas dizem que isso pode acontecer ainda este ano, neste ritmo. Uau! Quase não há notícias sobre nossa arena para iniciantes. Eu também estava ativo de novo. Yoon Seo fez beicinho enquanto olhava os artigos relacionados ao torneio. Como esperado, ela não poderia competir com o tio em termos de assunto quente. Todos os artigos eram sobre a arena iniciante até poucos dias atrás. Você está sendo muito ganancioso. Bem, isso é verdade. Mas, é triste ver meu rosto desaparecer da página principal do portal depois de vê-lo todos os dias. Tio, mas o que você fará com essa mão? Esse? Sim, seu vermelho foi selado. Toque em toque. Yoon Seo se aproximou de Seong Jihan e bateu nas costas da mão dele. O olho vermelho que ficou pequeno como um ponto. A vitalidade que costumava ser sentida aqui desapareceu. Ashoka, aquela pessoa até foi esfaqueada para selar isso. Ele odeia tanto o seu Red? Por que você continua chamando isso de vermelho? Não é mais fofo que a mão vermelha?
Você desenvolveu um gosto bastante estranho, querida sobrinha, para encontrar fofura aqui. Esse cara às vezes me olhava atentamente quando você estava descansando na sala, tio. Então pensei que deveria nomeá-lo. É assim mesmo? Sim. Sang Ji-han franziu a testa. Esse cara provavelmente não assistiu Ceia sem motivo. Está bem selado, esse. Pensando nisso, Seong Ji-han examinou a condição de seu corpo. Embora sua mão estivesse selada, as estatísticas e o valor vermelho que haviam aumentado até agora permaneceram inalterados. No entanto, seria difícil obter continuamente estatísticas adicionais da mão como antes. Agora que não posso usar a aniquilação total, preciso pensar mais sobre como utilizar o vermelho. A estatística vermelha, que era ambígua de usar, apesar de ter aumentado tremendamente. Encontrar uma maneira de usá-lo também seria útil na futura batalha contra o deus marcial. Enquanto Seong Ji-han estava pensando sobre a estatística vermelha. O que fez, eu, disse, o fogo. A voz da mão alcançou fracamente a mente de Sang Ji-han. O selo deve ser desfeito. Esse cara, tenaz em vitalidade. Enquanto pensava nisso, Seong Ji-han respondeu calmamente a ele. Como faço para desfazer o selo? Faça a arma absoluta. A arma absoluta? Isso não poderia ser ignorado. Como faço isso? Essa arma absoluta contém a aniquilação total, em uma arma, e convirja. Com isso, o selo pode ser desfeito. Ao ouvir essas palavras, Sang Ji-han sorriu. Conte-me em detalhes, como fazer essa arma. A habilidade, ele encontrou uma utilidade para ela.